Polêmica. Após exposição de obra de arte considerada obscena, presidente da Fundação Cultural de Criciúma foi demitido. Governo de Jair Bolsonaro continua a tomar forma. Agora são 12 o número de ministros do novo presidente. Marcada a inauguração da nova ala do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, exposição de arte realizada por menores infratores ganha destaque da mídia nacional. Bem Mais Simples promete desburocratizar aberturas de empresas em Santa Catarina. E no esporte, Jean Mangabeira ansioso para o último e decisivo jogo do ano para o Criciúma. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 22 de novembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma polêmica deflagrada em Criciúma resultou na demissão do presidente da Fundação Cultural da cidade. Entenda melhor essa história na reportagem da jornalista Débora Correia. A saída do presidente da Fundação Cultural de Criciúma foi anunciada nesta quarta-feira. Após reunião com o prefeito Clésio Salvário e o secretário de governo Arleu da Silveira, Sérgio Zappellini deixou o cargo que ocupava há aproximadamente 1 ano e meio na atual gestão. Quem falou foi o Arleu, acabou falando ontem, dizendo que gostaria que ficasse até o dia 6 de janeiro. Em função de que tinha todo esse evento de Natal para ser feito, mas o prefeito na realidade não falou, ele não fala com a gente, né? Então infelizmente isso acontece. Para chamar foi tudo certo, agora durante todo o decorrer do nosso mandato, ele não entrou em contato conosco. Sobre a exoneração de Sérgio Zappellini, o prefeito Clésio Salvário se manifestou apenas por meio de nota, mas não informou o motivo da decisão. Já o ex-presidente afirma que o motivo foi a exposição de uma obra de arte que causou burburinho na cidade nos últimos dias. A peça tratava-se de um manequim, onde a cabeça foi substituída por um órgão genital masculino. A escultura já foi retirada da Casa da Cultura, mas o assunto ainda rende. Nós tivemos uma exposição das artes visuais no final de semana, na sexta-feira, à noite, quando as pessoas da Fundação Cultural não estavam aqui, e essa peça ficou até o outro dia. No outro dia, quando a primeira pessoa chegou aqui da Fundação, um dos colaboradores, que é uma pessoa que a gente cede o espaço para ele trabalhar aqui, ela fotografou essa peça e ligou para nós pedimos para colocar dentro de uma sala. Então não fizemos nada de legal, porque nós sabemos, eu tenho netos, eu tenho família e sei que isso, não estou fazendo uma apologia à prostituição. Então a gente colocou isso e botou classificação 18 anos. Mesmo já tendo sido retirada, fotos da peça se espalharam nas redes sociais. O ex-presidente diz que a polêmica que girou em torno disso pode ter sido só uma desculpa para a sua exoneração. Com certeza. Desculpa pelo desleixo, pelo que não se foi feito pela cultura de Criciúma nesses últimos 2 anos. O ex-presidente também criticou o relacionamento da administração municipal com a cultura da cidade. Quando nós falamos da cultura, nós falamos da questão criativa, porque a mão de obra, a matéria-prima da pessoa é a mão de obra. A matéria-prima, como sendo mão de obra, né, ela precisa ser desenvolvida como um produto. Então, para isso, nós temos que ter um produto agregado com diversas coisas para que o nosso próprio artista pode sobreviver. E essa parte a gente não teve, infelizmente, com a questão da nossa administração atual. Lutamos muito, aí fomos à busca de outros subsídios, que foi atrás da iniciativa privada, porque esse olhar, na realidade, o prefeito não teve. Segundo ele, faltou conversa e planejamento. Ele não conversou com o nosso Conselho Municipal de Cultura nesse tempo todo, enfim, não houve esse viés. E eu sempre digo, a gente tem que tomar cuidado das pessoas. Nós não temos que ter cuidado com, tudo bem que a edificação é importante,
né? Mas antes da edificação vem o ser humano. Nós precisamos dar sobrevivência para essas pessoas. E esse viés que não houve, que nós lutamos muito desde 2010, porque o primeiro governo foi bem diferente. Esse segundo foi totalmente atabalhoado, sem conversa, acordando e vendo as coisas agora. Então não tem um planejamento, não tem... Então eu penso assim, eu acho que todo gestor público, não estou falando apenas do nosso gestor aqui, mas de todos os gestores públicos, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de aprender o que nós estamos discutindo. Na nota divulgada na quarta-feira, a Prefeitura falou em manter Sérgio Zappellini no cargo até o dia 6 de janeiro, para que ele desse continuidade às programações da Fundação até lá. Mas na manhã dessa quinta-feira, a exoneração imediata foi comunicada. O futuro governo de Jair Bolsonaro continua a tomar forma. Agora são 12 o número de ministros do novo presidente. Desta vez foram confirmados o próximo advogado-geral da União e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Agora Bolsonaro irá se encontrar com o diretor do Instituto Ayrton Senna, o professor Mozart Neves Ramos, que está cotado para ser o futuro ministro da Educação. A movimentação começou cedo no gabinete de transição. A primeira audiência do dia do presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Fux é o relator da proposta que propõe acabar com o auxílio moradia pago a ministros do STF e ao Procurador-Geral da República. A ideia do Supremo é colocar em votação o fim do benefício em contrapartida ao reajuste do salário dos magistrados, aprovado no Senado, mas que ainda não foi sancionado pelo presidente Michel Temer. Bolsonaro também se reuniu pela primeira vez com os ministros já anunciados que foram indicados por ele. Na reunião foi apresentado um plano de trabalho e orientações técnicas da área jurídica do governo. Jair Bolsonaro anunciou pelas redes o nome de mais um integrante que irá compor o novo governo. O futuro advogado-geral da União, a partir de janeiro, será André Luiz de Almeida Mendonça, que hoje é corregedor-geral da AGU. Mendonça já assumiu diretorias e é advogado da União há 18 anos. Ele tem pós-graduação em Direito Público pela Universidade de Brasília e é doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca. Também foi confirmado o nome de Gustavo Bebiano como ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro. Bebiano é ex-presidente do PSL, partido de Bolsonaro, e uma das pessoas mais próximas ao presidente eleito. Quero só agradecer a confiança que o presidente eleito Jair Bolsonaro confere a mim mais uma vez. Um privilégio participar dessa equipe. Eu diria que a principal tarefa da Secretaria é o trabalho de modernização do Estado, desburocratização, GovTech. Talvez pela primeira vez o governo federal olhando para a sua atividade de fim, que é servir bem a população. Segundo interlocutores, Bolsonaro já tem um novo nome para o Ministério da Educação: o professor Mozart Neves Ramos. A oficialização deve sair no máximo até amanhã. Bolsonaro continua a manter encontros com embaixadores de diferentes países, como tem feito em Brasília e no Rio de Janeiro desde que foi eleito. O primeiro a chegar foi o embaixador da Rússia. Ele ainda teve reuniões com o embaixador do Líbano e de Portugal. Aqui no gabinete de transição, os trabalhos continuaram. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com a equipe e tratou sobre privatizações e ajuste fiscal. É que na terça-feira da próxima semana, o Senado pode votar a proposta de cessão onerosa, que autoriza a Petrobras a transferir 70% dos direitos de exploração do petróleo e do pré-sal. Eles estudam uma possibilidade de repassar recursos de leilões para estados e municípios, mas primeiro precisam identificar que formato isso seria possível. À tarde, Jair Bolsonaro recebeu parlamentares. O foco é estreitar relações com o Congresso Nacional e sentir o clima para eventuais votações ainda este ano e para o início do ano que vem. Outro assunto discutido foi a reforma tributária. Segundo o relator da proposta, que já tramita no Congresso, a equipe de Bolsonaro analisa 3 modelos de reforma que terão mudanças graduais no cálculo dos impostos. E eu, relator, já havíamos conversando há 2 semanas e agora acabamos de bater o martelo que vamos reunir as equipes técnicas para consolidar o texto.
Em uma entrevista, o general Augusto Heleno comentou sobre a escolha de 3 membros do DEM para os ministérios do governo Bolsonaro. Heleno afirmou que não passa de uma mera circunstância e que o presidente eleito escolhe os ministros de acordo com o apoio das bancadas. Um deles é o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele afirmou que a indicação dos 2 colegas de bancada, Tereza Cristina e Mandetta, não é para atender interesses partidários. Lorenzoni aproveitou para informar que até o final deste mês, os demais nomes do primeiro escalão serão anunciados. Não há a questão partidária envolvida. No caso da deputada Tereza Cristina, ela foi apresentada como nome da Frente Parlamentar da Agricultura, que tem mais de 15 partidos que compõem a frente. E no caso do deputado Mandetta, ele foi desde a primeira hora um dos primeiros a auxiliar o hoje presidente Bolsonaro a conhecer mais profundamente os problemas e as soluções para a saúde no Brasil. Ele também informou que, além dos ministros, 14 equipes técnicas trabalham no governo de transição. Esses grupos elaboram projetos para cada pasta. O futuro ministro ainda disse que todo esse trabalho é feito para deixar a estrutura ministerial mais enxuta, com menos de 20 ministérios. O que nós estamos verificando nas análises, e foi discutido agora, é o fato de que nós temos inúmeras e imensas estruturas dentro da máquina pública do governo federal que tem fim em si mesmo. Ela apenas alimenta a burocracia. Não tem nenhuma finalidade de servir a população. Então, isso nós vamos com paciência, humildade, muito trabalho, revisar e até meados de dezembro nós vamos ter o desenho ministerial concluso e os enxugamentos que virão a partir da redução de secretarias, diretorias e outras funções que acabam apenas gastando dinheiro público e servindo muito pouco ao cidadão brasileiro. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina confirmou a inauguração da nova ala do Hospital Materno Infantil Santa Catarina para o início de dezembro. Acompanhe. A obra de reforma e ampliação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina já tem data para ser inaugurada. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou que a estrutura será entregue na manhã do dia 1º de dezembro. O investimento na obra foi de R$ 3.600.000. Hoje, o investimento mensal para o custeio do hospital é de R$ 1.200.000. Já em dezembro, conforme o governo do estado, esse valor saltará dos atuais para R$ 3,5 milhões, ou seja, vai custar mais de 40 milhões por ano. A unidade, que será inaugurada, contará com clínica da mulher, banco de leite, agência transfusional e banco de óleos. Com a ampliação, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina passa a contar com 113 leitos, incluindo 25 da maternidade, 3 da UTI pediátrica e 13 para a UTI neonatal. A seguir, Bem Mais Simples promete desburocratizar aberturas de empresas em Santa Catarina. Até o dia 29 de novembro, o Memorial da Inclusão, na Zona Oeste de São Paulo, vai exibir uma exposição com obras de arte de jovens de 12 a 18 anos que cumprem pena na instituição. O evento, ou o projeto, melhor dizendo, chamou a atenção da mídia nacional e se tornou exemplo para o resto do Brasil. Confira. Uma nova era vem por aí. Que desta vez coisas boas aconteçam, que novos momentos sejam inteiros, uma nova chance de nos permitir colorir. A poesia foi escrita por um interno da Fundação Casa. É uma das instalações da mostra Olharte. Além de poesias, quadros, artes plásticas e esculturas. Tudo feito pelos jovens infratores. Acho que uma criatividade imensa, né? Assim, acho que nem em 2 vidas eu faria algo próximo disso e dessas sacadas que tem, sabe? E de expor e colocar numa obra artística, numa instalação,
afetividades e questões próprias da forma como eles colocam, assim. Então é muito rico. A instalação Eu Também Quero Subir na Vida ganhou destaque na exposição. Simboliza a escalada da vida. As máscaras de gesso e de jornal representam as expressões de cada adolescente da Fundação. Esse reconhecimento é fundamental para eles, na medida em que a sociedade tem uma outra percepção sobre a questão e eles veem que, enfim, eles não incorporem aquela ideia de que eles são aquilo que a sociedade diz que eles são. Eu posso produzir alguma coisa que é digna de ser exibida num espaço público, museológico, etc. As obras foram feitas com base em visitas que os jovens fizeram aqui no Memorial da Inclusão. Elas são acessíveis e sustentáveis. Essa daqui, por exemplo, que tem o nome de Mulheres Sim, foi feita com jornal, fita crepe, barbante e sacola plástica. A arte que traduz sonhos interrompidos. Sorrisos de esperança e de uma nova oportunidade. A mostra dos internos da Fundação Casa é acessível. As peças podem ser tocadas e tem a leitura em braille. A exposição vai até o dia 29 de novembro, no Memorial da Inclusão, ao lado da estação Barra Funda do metrô, na Zona Oeste de São Paulo. O programa Bem Mais Simples promete desburocratizar a abertura de empresas em Santa Catarina. Confira na reportagem de Débora Correia. Um programa que promete facilitar a vida dos novos empresários em Santa Catarina. Pioneiro no país, o SC Bem Mais Simples desburocratiza a abertura de empresas, reduzindo o prazo médio de abertura de quase 120 para 5 dias úteis. Nesta quarta-feira, a primeira companhia aberta pelo programa foi reconhecida na capital do estado. Já pensou quando nós pudermos dizer ao Brasil que empresas podem ser abertas em 5 dias em Santa Catarina? Isso é uma conquista do Brasil todo. Isso vai ao encontro daquilo que é necessário, é desburocratizar a gestão pública. Ela é muito amarrada, ela encarece muito todos os processos. Então Santa Catarina sai na frente com essa lei e agora é colocada em prática com a primeira empresa que em 3 dias, ela saiu do zero e está em condições de atuar. O proprietário da Rocket Lab, uma empresa de Jaraguá do Sul e que recebeu um certificado das mãos do governador, se surpreendeu com a agilidade do processo. Para ele, foram 3 dias até a abertura da empresa. Na verdade, eu fui surpreendido, né? Eu não estava esperando. Até enviei a documentação, a contabilidade me disse, olha, antes de dezembro você não consegue nenhum documento. E fui surpreendido com uma ligação da contabilidade para assinar os documentos que já estava aprovado pela prefeitura. Então foi inesperado, assim. Para o governador, essa desburocratização é uma conquista não só para Santa Catarina, mas para o país. A burocracia de papéis e buscar levar, né, tudo isso atrapalha realmente, né? Nós já fizemos isso no IMA, na questão ambiental, com empresas confiando no empreendedor, e agora na Secretaria, na Junta Comercial, todos os órgãos vinculados confiando que o empreendedor quer produzir e nós não podemos atrapalhar. Instituído pela Lei 17.071, o programa SC Bem Mais Simples funciona por meio do enquadramento empresarial simplificado, com base nas informações constantes da autodeclaração dos empreendedores em estabelecimentos com baixo potencial poluidor, baixo risco sanitário e pouca complexidade. Novas empresas podem ser abertas de forma simples e ágil. Com esse sistema, nós vamos valorizar a palavra do cidadão. É um sistema de autodeclaração. Antes, os órgãos que atuavam no procedimento, sobretudo a vigilância sanitária, o órgão ambiental, o corpo de bombeiros, todos eles precisavam emitir seus licenciamentos prévios. E com esse programa, com a autodeclaração que o próprio empreendedor faz, ele se enquadra no programa, emite a autodeclaração, vai à prefeitura e aí, como é dispensado o licenciamento prévio, ele consegue automaticamente o seu licenciamento, que no máximo será de 5 dias. Mas é importante destacar que é para as atividades de baixo risco sanitário, baixo potencial poluidor e de baixa complexidade. Não são todos os empreendimentos que se enquadrarão nessa lei. Aqueles que têm um potencial de risco maior, obviamente, que seguirá o procedimento normal. Com a redução da demanda, o secretário acredita
acredita que o tempo para a abertura das empresas de maior complexidade também pode diminuir. É importante destacar que, como vai ocorrer essa separação, os empreendimentos de alta complexidade também terão a redução de tempo. Hoje se acredita em torno de 30 dias. Antes, todos os empreendimentos demoravam em média 120 dias. E com esse programa, no máximo 30 dias, qualquer tipo de empresa vai conseguir seu alvará de funcionamento. Para o empreendedor, fazer parte do programa é simples. Ele pode acessar o próprio sistema, é tudo digitalizado. Ele apresenta um estudo prévio, né, de viabilidade. Isso vai gerar o enquadramento do empreendedor de forma simplificada. Ele emite a autodeclaração, vai à prefeitura e, à medida que ele já tiver com a autodeclaração, a prefeitura emite o licenciamento, justamente porque não há necessidade da análise prévia do Corpo de Bombeiros, da vigilância e também do órgão ambiental. Atualmente, 51% dos municípios firmaram o termo de compromisso com o Estado. Destes, 24 aprovaram o projeto junto ao Legislativo e estão aptos a colocar o programa em prática. A seguir, Jean Mangabeira ansioso para o último e decisivo jogo do ano para o Criciúma. Agora o esporte, o volante Jean Mangabeira, formado na base do clube, não vê a hora do jogo de sábado frente ao Sampaio Corrêa terminar. O atleta quer ajudar a livrar o Tigre do perigo do rebaixamento. Está chegando a hora. Sábado o Tigre realiza o último jogo do ano. E que jogo! Para ter um 2019 atrativo, o Carvoeiro não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória diante do Sampaio Corrêa. Só assim, para o tricolor permanecer na Série B. Primeiro, vendo bastante psicológico, né? Essa parte psicológica. Nós sabemos que é um jogo muito importante, né? E trabalhando em cima disso, desde o início da semana aí, para que possamos fazer um ótimo jogo ali no sábado e sair com a vitória. Importante no esquema tático do técnico Mazola Júnior, Jean Mangabeira quer retribuir a confiança do treinador com uma apresentação de gala e ajudar o Criciúma a conquistar o seu grande objetivo na temporada. Eu fico muito feliz, né? Acho que isso é fruto do trabalho, né, cara? Eu sou um cara sério, trabalho na seriedade durante a semana e com isso vai conquistando a confiança, né? Eu fico muito feliz com isso. Tendo a confiança dele, acabo rendendo mais, né, tendo menos pressão. E para superar o já rebaixado Sampaio Corrêa, mistérios. Jean conversa os jornalistas e não revela o esquema tático do Tigre para a partida. Sinceramente, eu não sei, até porque a gente não trabalhou parte tática ainda. Mas é o último jogo do ano, né? Independente de quem jogar, qual foi a escalação, acho que todo mundo já está pronto para fazer o que deve ser feito dentro de campo. Bom, se não revelou o esquema de jogo, o jovem volante, oriundo da base criciumense, confirma que para tudo dar certo, o psicológico precisa estar em dia. Até porque esse é o último jogo de 2018. Não pode mais errar. Sem sombra de dúvida, né? A pressão aumenta, a gente sabe que não pode perder. Não tem como mais dar a volta por cima, né? Se acontecer um resultado negativo. Então a gente trabalha na atenção mesmo. Tá atento a todos os lances, do começo ao fim, sempre focado, né, para que conseguimos a vitória ali no final. E a ansiedade bate a porta. Mangabeira não vê a hora da bola rolar. Claro, sem dúvidas mesmo. Acho que é o jogo mais importante do ano, né? A gente já conversou entre nós ali, é o jogo mais importante do ano. E eu acho que o que importa é a gente trabalhar forte durante a semana, né? A gente já sabe o que tem que ser feito dentro de campo. Então é todo mundo focado para buscar o objetivo final.
E hoje no Primavera Saúde falaremos sobre varizes, um problema que atinge na maior parte as mulheres, mas os homens não estão imunes. Para falar sobre o tema, convidamos o médico cirurgião vascular Caio Kines. Um problema que afeta quase 50% das mulheres no Brasil. E não só elas, os homens também podem ter. As varizes podem parecer insignificantes e até uma questão estética, mas vai muito além disso. Elas podem interferir no organismo, já que agem diretamente no sistema circulatório. Varizes é o tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com o cirurgião vascular Dr. Caio Knis. As varizes, elas são uma dilatação, ou seja, quando a veia ela acaba perdendo um pouco a capacidade de manter o seu formato, ela acaba dilatando, virando um pouco tortuosa, gerando as varizes. Ou seja, seria uma incapacidade das nossas veias, dos nossos vasos, de retornarem esse sangue de retorno ao coração, vamos dizer assim. Então isso acaba acarretando um pouquinho de problema na circulação e as pernas é onde a gente mais percebe isso, porque como a gente passa muito tempo em pé, acaba que é onde ocorre a maior dificuldade do sangue de retornar ao coração e é onde forma mais essas varizes, né? O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Caio Knis, sou cirurgião vascular e endovascular e hoje vamos falar um pouquinho e tirar as dúvidas sobre varizes. O Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.